Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 16. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, ó perturbador de Israel, ou o perturbador de Israel, algumas versões trazem diferente. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Senhor, nos abençoa através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, conforme a Tua vontade, e em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre o espírito de Jezabel. E na semana passada nós falamos sobre o que Acabe fez, que gerou uma época de grande apostasia em Israel. Sabe o que significa apostasia? Muito bem. Apostasia significa o quê? Abandonar a fé. Vocês sabem. A pessoa fica assim. Abandonar a fé. Acabe foi o responsável pelo período de maior apostasia em Israel. Como que ele fez isso, pastor? Nós falamos na semana passada, está lá no YouTube, mas só para recapitular, eu disse 4 coisas que Acabe fez, que levaram Israel a este período de grande apostasia. Primeiro, o jugo desigual. Ele casou com uma filha de outra nação. Ele casou com a filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E o jugo desigual tem o potencial de levar qualquer pessoa para longe da presença de Deus. Qualquer pessoa. Ah, pastor, mas eu conheço um caso de uma pessoa que casou com uma outra pessoa que não era crente, e a pessoa que não era crente se converteu. Para cada caso que você conhece, eu conheço pelo menos 10 que não aconteceram. A exceção não é a regra. Toda regra tem a sua exceção, mas a exceção não cria uma regra. Eu também conheço casos de pessoas que se casaram com ímpio, e o ímpio significa dizer uma pessoa que não teme a Deus, que não serve a Deus,
e viu essa pessoa se converter ao Senhor, amém? E glória a Deus por isso. Mas essa é a exceção, não é a regra. O jugo desigual, ele tem o potencial de levar você para longe da presença de Deus. E isto aconteceu com Acabe. Ele casou em jugo desigual. Segunda coisa que Acabe fez, ele serviu outros deuses. Idolatria. Ele serviu Baal e o adorou. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Quando Ele tira Israel do Egito e entrega a lei a Moisés, os 10 mandamentos começam de que forma? Quem lembra? Amarás teu Deus? É assim que começa? Tem certeza? Amarás teu Deus? É assim que começa? Quem acha que é assim que começa? Levanta a mão aí. Quem acha que não é assim que começa? E você que não levantou o braço, levanta também, só para você não ficar sem levantar. Êxodo capítulo 20, por favor, coloque aí. Então Deus falou essas palavras. Pode passar. Assim começam os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, próximo versículo, não tenha outros deuses diante de mim. Foi assim que Deus começou a falar com o seu povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei você da terra do Egito, da casa da escravidão. Por isso, não tenha outros deuses. O que Acabe fez? Foi adorar Baal. Serviu Baal e o adorou. Mas pastor, qual era o problema de Acabe adorar Baal? Ele era o modelo para toda a nação. Se o rei adorou a Baal, o que aconteceu com a nação? Adorou a Baal também. Por isso foi o período de maior apostasia em Israel. Terceira coisa, então. Primeira, jugo desigual. Segundo, idolatria. Ele adorou outros deuses. Terceiro, ele levantou um altar a Baal. Não satisfeito em adorar outros deuses, ele tornou isso oficial. Ele tornou, meus irmãos entendam, quando o rei levanta um altar para um Deus, ele está tornando a adoração àquele Deus a religião oficial da nação. Ele está dizendo para todo mundo, a partir de hoje, esse é o nosso Deus. Como Jeroboão fez, quando nós falamos aqui, Jeroboão não queria que o povo voltasse a Jerusalém, então ele levantou 2 altares, mandou fazer 2 bezerros de ouro, e disse, esse aqui é o nosso Deus. A partir daquele momento, ele estava tornando os bezerros de ouro a religião oficial de Israel. E quarto, ele mandou fazer um poste da deusa Aserá. Tudo isso levou Israel a um período de grande apostasia. Agora preste atenção. Acabe era o rei. Acabe, ele tinha autoridade, mas Acabe estava submisso a uma outra pessoa. Havia alguém que mandava em Acabe. Havia alguém que dava as ordens e Acabe obedecia. E normalmente é assim que acontece com o espírito de Jezabel.
Jezabel precisa de Acabe para destruir, porque Jezabel sozinha não tem autoridade, ela precisa de alguém que tenha autoridade. E quando Acabe se casa com Jezabel e começa a dar ouvidos ao que ela quer, e começa a ceder às suas pressões, e começa a permitir que ela governe, Jezabel então faz coisas muito piores do que Acabe fez. E é disso que vamos falar nessa manhã. O que Jezabel, as abominações de Jezabel. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 31 e 32. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher quem? Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. Versículo 32. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado. Aonde? Então a primeira abominação de Jezabel, ela trouxe para Israel o culto a Baal. Acabe não tirou isso da sua cabeça. O jugo desigual trouxe para dentro de Israel uma sacerdotisa de Baal. Você lembra quando nós começamos a falar sobre o espírito de Jezabel, que eu voltei lá atrás em Salomão e disse que Salomão fez uma coisa que eu fiz questão de repetir várias vezes, uma palavra que foi a porta de entrada para tudo. Você lembra dessa palavra? Concessões. Satanás, ele só precisa de uma brecha. Quando você abre essa brecha, quando você faz a concessão, ele faz o resto. Acabe abriu essa concessão. Ele deu a Jezabel autoridade. E o que ela fez? Ela trouxe para Israel o quê? O culto a Baal. Quem trouxe foi ela. Israel não cultuava a Baal. Baal era o deus dos cananeus. Quando você lê lá a história de Josué, que ele estava enfrentando as nações serviam a quem? A Baal, a Aserá. E Josué então invade a terra prometida, destrói todas as nações e acaba com a idolatria naquele lugar. E aquilo perdura muitos anos, até Salomão. Até Salomão, aquela região viveu sem idolatria. Mas quando Salomão abre a concessão, o que volta? Os falsos deuses. E quando chega em Acabe, quem é que volta? Baal. Então a primeira abominação de Jezabel foi trazer para Israel o culto a Baal. A segunda abominação que Jezabel cometeu, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Preste atenção. Assim, quando Jezabel fazia o quê? Exterminava. O que significa exterminar? Exterminar significa o quê? Matar. Então, enquanto Jezabel matava quem? Os profetas do Senhor. Obadias,
O mesmo Obadias do texto que nós lemos no início, que servia no palácio de Acabe, que era um homem fiel a Deus e piedoso. O que Obadias fez? Conseguiu salvar alguns profetas. Ele tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Mas o que aconteceu? Jezabel mandou o quê? Matar os profetas do Senhor. E sabe o que Acabe fez? Sabe o que o rei Acabe fez? Nada. Para silenciar a voz profética de Deus em Israel, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. E esse espírito maligno, ele age da mesma maneira até os dias de hoje. Para que uma igreja se afaste do Senhor, ele tenta silenciar a voz profética da igreja. Porque onde não há voz profética, a palavra de Deus não transforma vidas. Porque vidas são transformadas pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, igreja? Então Jezabel tem que silenciar a voz profética. E como é que ela faz isso? Mandando matar. Ela mata a sua vida espiritual, ela mata a sua vida de oração, ela mata a sua vida com Deus, ela mata o seu relacionamento com o Senhor. Porque uma igreja que não se submete a Deus, não cumpre a vontade de Deus. Uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não lê a Bíblia, uma igreja que não busca Deus, ela não tem unção. Então, para que a adoração, a primeira abominação foi trazer a adoração a quem? A Baal. Para que Baal fosse colocado como Deus em Israel, ela tinha que fazer o quê? Matar os profetas do Senhor. Para substituir um Deus pelo outro, os profetas do Senhor tinham que morrer. E quantas pessoas morrem dentro das igrejas? É por isso que nós precisamos, meus irmãos, perseverar. Todas as vezes que você tentar fazer a vontade de Deus, Satanás vai tentar calar você. Todas as vezes que você tentar fazer aquilo que é certo, Satanás vai tentar minar a sua fé, dizendo que você está fazendo algo errado, dizendo que você está caminhando na direção errada, dizendo que você está se dedicando demais. Porque ele quer minar a sua fé, ele quer calar a voz profética dentro da igreja. Agora preste atenção. Primeira abominação qual foi? Trazer para Israel o culto a Baal. Segunda abominação qual foi? Matar os profetas do Senhor. Terceira abominação. Veja que as abominações delas são infinitamente piores do que as de Acabe. Terceira abominação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 18 e 19. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é quem? É você e a casa de seu pai. Por quê? Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a quem? Os Baalins, versículo 19. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também quem? Os 450 profetas de quem?
e os 400 profetas da deusa, que são o quê? Que são o quê? Preste atenção como funciona a astúcia de Satanás. Primeiro ele traz um falso Deus. Depois ele silencia a voz profética de Deus, mandando matar os profetas do Senhor. Depois ele faz o quê? Estabelece novos profetas, entre aspas, que eram quem? Os sacerdotes e as sacerdotisas de Baal. E quantos eram? 850 pessoas, que eram sustentadas por quem? Está aqui no texto. Quem sustentava essas pessoas? Jezabel. Jezabel sustentava esse povo todo com dinheiro de quem? Do reino. O dinheiro do reino vinha da onde? Do povo que pagava o quê? Imposto. Olha como é que é a afronta de Satanás. O dinheiro do povo de Deus estava sendo usado agora para sustentar os sacerdotes de Baal e de Aserá. Mas, como eu disse semana passada, Deus sempre manda uma resposta. E Deus mandou uma resposta. Deus mandou Elias, e Elias disse que não iria chover em Israel até que ele desse a ordem contrária, porque todas as vezes que nós nos afastarmos de Deus, haverá um período de seca espiritual. Falei isso semana passada. E Deus enviará o seu profeta, e Deus enviou o profeta Elias. E sabe o que aconteceu com o profeta Elias? 1 Reis capítulo 19, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E o que Elias havia feito? No capítulo 18, o texto que nós lemos, Elias está convocando Acabe para a batalha do Carmelo, onde ele confrontou sozinho os 850 profetas de Baal e Aserá. E quando os profetas não conseguem invocar o seu falso Deus, e Elias consegue invocar o Senhor de Israel, todos os profetas não, os sacerdotes, vamos usar a palavra correta, que não eram profetas coisa nenhuma, eles foram mortos. E o que Acabe está contando para Jezabel aqui agora é o resultado da batalha do Carmelo. Olha, fui lá no Carmelo, você não estava aqui, fui lá no Carmelo, levei os sacerdotes de Baal, os sacerdotes de Aserá, Elias desafiou todo mundo, Baal não respondeu, Aserá não respondeu, então todos os sacerdotes estão mortos. Era isso que Acabe estava contando para Jezabel. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas de Baal e de Aserá à espada. Versículo 2. Tu pensa que Jezabel assim, como se sentiu ameaçada com isso? Você pensa que Jezabel recuou? O espírito de Jezabel é um espírito de afronta. O espírito de Jezabel é um espírito maldito, que não recua até que o povo de Deus faça o que é certo aos olhos do Senhor, pois só Deus tem poder para enfrentá-lo. Você pensa que Jezabel se intimidou com o que Acabe havia contado para ela? Então Jezabel mandou um mensageiro falar com quem? Vai lá e fala com esse Elias. Manda uma mensagem para ele.
Elias era o profeta do Senhor? Sim ou não? Elias era um homem de Deus, sim ou não? Elias enfrentou sozinho os 850 sacerdotes e venceu todos eles no poder do nome do Senhor, amém? E ela mandou uma mensagem para ele: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, eu vou mandar matar você. O espírito de Jezabel não tem limites. O único limite que ele conhece é Deus. Pois até o profeta Elias ela mandou ameaçar. E se ela bota a mão em Elias, é que Deus não ia permitir isso, amém? Mas ela tinha total convicção que ela ia matar Elias. Quinta abominação de Jezabel. 1 Reis 21, capítulo 21, versículo 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 7. Vamos ler até o versículo 10. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Para você entender o que está acontecendo aqui, Nabote era um homem temente a Deus. E ele tinha uma vinha, ele fabricava vinho. E esta vinha estava na família. Era uma vinha que pertencia à descendência. E a lei de Israel dizia que terras como essa não poderiam ser vendidas se o dono não quisesse, porque pertenciam às gerações. E de repente Acabe cismou de comprar aquela vinha. Eu sou o rei, eu quero. Ele mandou construir um palácio ali perto. O vinho de Nabote era conhecido pela sua qualidade. Eu sou o rei, eu quero, eu posso. Então ele vai, manda chamar Nabote, faz uma proposta, e Nabote diz: eu não posso vender, porque essas terras são da família, são herança, eu não posso vender. Acabe volta para o palácio e faz pirraça, fica deitado na sua cama, não quer comer, não quer ver ninguém. De repente, quem é que chega? Jezabel. O que está vendo, Acabe? Que está deitado aí, prostrado desse jeito. E Acabe fala: eu fui lá tentar comprar a vinha de Nabote, mas ele não quer me vender. Acabes são conhecidos por serem homens que agem como crianças. Homens de Deus não podem agir como crianças. Paulo disse: quando eu era menino, eu agia como menino e eu pensava como menino. Mas agora que eu me tornei homem, eu desisti das coisas
Há homens hoje que não querem crescer, que não querem amadurecer, que querem viver como crianças. Deixa-me te dizer uma coisa, meu irmão, você não é mais criança. Você é um homem. E mais, você é um homem de Deus. E como homem de Deus, você precisa assumir a sua responsabilidade. Porque Acabe foi dominado porque se recusou a ser um homem de verdade. E Jezabel então viu aquele homem prostrado, sem querer comer, sem querer beber, não queria ver ninguém. E ela falou: não é você que governa Israel? Vou dar um jeito nisso. O que ela faz, irmãos? Ela planeja a morte de Nabote do seu filho. Por quê? Se ela matasse só Nabote, o que ia acontecer? O filho ia herdar a terra. Então ela planeja a morte do pai e do filho. Através de um falso testemunho, que também era proibido pela lei. Não darás falso testemunho contra o seu irmão. Tudo isso essa mulher fez. Com a autorização de quem? Jezabel. Ela não vai agir se Acabe não der autorização. Mas Acabe deu. Satanás, ele não vai agir na sua vida se você não der brecha. Porque quem governa a sua vida é quem? É o Senhor. Mas se você abrir a brecha, ele vai entrar. Então ela planejou e mandou matar Nabote, o seu filho, para tomar a vinha e dar para Acabe. Simples assim. Sexta e última abominação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25. Nunca houve ninguém igual a quem? Preste atenção nisso. Daqui a muitos anos, esperamos nós. Espero que a gente aqui viva muito, amém? Mas vai chegar uma hora que a gente vai morrer. Ih, pastor, está amarrado. Não adianta amarrar, não. Você pode fazer jejum, você pode fazer oração, campanha, seja o que for. Um dia todo mundo vai morrer. Agora espere em Deus que esse dia esteja muito longe, amém? Ih, tem gente que não falou amém, não. Quer morrer mais cedo? Eu quero viver uns 100 anos, no mínimo. Mas depois da nossa partida, esse é o ponto que eu quero trazer. Como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado após a sua partida? Ao falar, poxa, irmã fulana, mulher de Deus, mulher de oração, irmão fulano, homem fiel ao Senhor, como esse irmão trabalhava na obra, como esse irmão amava estar na casa de Deus. Sabe como Acabe foi lembrado e é lembrado até hoje? Nunca houve ninguém igual a Acabe. Por quê? Porque ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Agora ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. E eu fui buscar alguns significados para a palavra instigar, que também pode ser traduzida por estimular, induzir, aconselhar, persuadir. Como que você quer ser lembrado depois da sua partida? Como alguém que fazia a vontade de Deus
ou como alguém que fazia a vontade de Jezabel? Porque Acabe ficou marcado na história como o rei que fazia o que Jezabel mandava. Eu vou recapitular rapidamente o que a gente falou, porque eu falei muitas coisas. Abominações de Jezabel. Primeiro, trouxe o culto a Baal para Israel. Segundo, mandou matar os profetas do Senhor. Terceiro, estabeleceu e sustentava os falsos profetas, ou os falsos sacerdotes de Baal e Aserá. Quarto, ameaçou matar o profeta Elias. Quinto, planejou e executou a morte de Nabote e de seu filho. E sexto, dominava sobre Acabe. Essas foram as abominações dessa mulher. E é por isso que ela é lembrada até hoje. É por isso que lá em Apocalipse, o nome dela ressurge. Porque Jezabel se tornou sinônimo de maldição. Deixe-me te falar uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui nessa manhã, você que está assistindo pela internet. Você pode ser bênção na vida de alguém, mas você também pode ser uma pedra de tropeço. Tudo vai depender das suas escolhas. Tudo vai depender de como você vive diante de Deus. Acabe abandonou os mandamentos. O resultado, e é isso que nós vamos falar, se Deus permitir, no próximo domingo, o resultado da escolha de Acabe de ter abandonado os mandamentos do Senhor e ter entregue nas mãos de Jezabel a autoridade no reino e ter se submetido ao domínio dela, foi o maior período de apostasia em Israel. Se não fosse a intervenção de Deus, através do profeta Elias, seria uma desgraça. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Todas as vezes que nós abrirmos brechas, Satanás vai aproveitar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que as brechas, elas são perigosas. Hoje você cede uma coisinha, amanhã você cede outra, amanhã você cede outra, e daqui a pouco você perdeu. Principalmente depois que inventaram o tal do nada a ver. Depois que inventaram essa frase, isso não tem nada a ver, o que tem de crente embarcando nessa estratégia de Satanás, de se perdendo. Olha, eu lembro de uma pregação, que eu escutei essa pregação há mais de 25 anos atrás, no mínimo. E eu lembro dessa pregação. O pastor dizia que um navio no oceano, ele usa os instrumentos de navegação para não se perder. E aquilo é feito com muita precisão. Porque se você não souber para onde você está indo, você pode facilmente se perder. E o pastor dizia, olha, mas se o navegador errar a direção em 1 grau, sabe o que vai acontecer? O navegador errou a direção em 1 grau. Sabe o que vai acontecer? Naquele momento, nada. Porque 1 grau é um desvio muito pequenininho. Mas, a partir do momento que o navio segue o seu curso, esse 1 grauzinho vai fazendo o quê? Afastando o navio da sua
direção do seu alvo. 1 grau. 1 grau. Eu lembro dessa pregação que eu estava na igreja há mais de 25 anos. E eu nunca mais esqueci disso. 1 grau. Quando você se desvia de Deus 1 grauzinho só, você não percebe, porque é muito pouco. E essa é a estratégia de Satanás. Ele não afasta você de forma abrupta. Ele vai afastando você aos poucos. É um dia que você está cansado e não lê a Bíblia. É um dia que você está estressado e não ora. É um dia que você, não, estou cansado hoje. Eu não vou para o culto, não, vou ficar em casa para descansar. E é assim que vai. E são essas brechas que Satanás vai aproveitando. É quando você que criou os seus filhos nos caminhos do Senhor, e eles vão chegando na adolescência, aí você começa a fazer concessões. O que tem de mais ele fazer isso? O que tem de mais ele fazer aquilo? O que tem de mais? Tem de mais que ele pode perder a vida eterna. O que está em jogo é a salvação. O que está em jogo é a vida de dor e sofrimento que foi relatada por Lucas lá na parábola do filho pródigo. Mas, afinal de contas, eu sou um pai legal, eu sou um pai moderno. Não é assim que as pessoas falam? Não, mas os tempos mudaram. Eu quero ser um pai legal, eu quero ser uma mãe moderna. A sua modernidade pode custar a perdição dos seus filhos. Porque a Bíblia diz que Deus não muda. E se Ele não muda, isso significa que a palavra dEle continua sendo a mesma, e os mandamentos dEle continuam sendo os mesmos, e as coisas que Ele pedia lá atrás, Ele continua pedindo hoje. Essa modernidade não cabe no reino de Deus. E eu estou trazendo para você o que aconteceu em Israel por causa disso. Pastor, como a gente se defende disso? É por isso que nós estamos nessa série de mensagens. Nós vamos falar disso. Mas enquanto a gente não chega lá, a sua única defesa é estar aos pés da cruz. A nossa única defesa é obedecer os mandamentos do Senhor, é fazer aquilo que Deus pede. Pastor, mas eu não concordo. Não importa se você concorda ou não, se é Deus que está mandando, faça. Porque hoje você não concorda, mas amanhã você vai ver que Deus tem razão sempre. Cumpra os mandamentos do Senhor, concordando ou não. Eu, quando era jovem, eu li algumas coisas na Bíblia e falava: meu Deus do céu, eu meio que não concordo com isso. Eu, na minha ignorância, na minha inexperiência de jovem, eu olhava para a Bíblia e falava: meu Deus do céu, isso aqui, desculpa, Senhor, mas o Senhor exagerou um bocado aqui, mas eu vou cumprir assim mesmo. Hoje eu peço perdão a Deus e falo: Senhor, como Tu és maravilhoso, porque antes eu não entendia, mas hoje eu entendo. Então, mesmo que você hoje não esteja concordando muito, cumpra, obedeça. Porque um dia você vai ver que Deus sempre tem razão. Um dia você vai entender que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, a nossa única defesa é obedecer os mandamentos do Senhor. Para quê, pastor? Para fechar as brechas.
Satanás só precisa disso aqui, ó. Salomão deu, Roboão deu, Jeroboão deu, Acabe deu e Jezabel fez a festa. Nunca houve na história de Israel uma mulher tão abominável quanto ela. Nunca. Tanto é que ela se tornou sinônimo de maldição de prostituição. A Bíblia passou a tratar esse tipo de espírito usando o nome dessa mulher. Tamanha foi a abominação que essa mulher cometeu. Nossa única defesa, como eu disse, é estarmos aos pés da cruz. Nós precisamos estar atentos. Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Não tem truque. Não tem outra maneira. É cumprir o que a palavra manda. Mas pastor, por que o senhor está trazendo esta mensagem para nós? Talvez você esteja se perguntando. Por que esta mensagem está sendo pregada para a Igreja Nova Vida da Taquara? Primeiro motivo, porque Deus mandou. E eu não discuto com Deus. Já discuti. Muitas vezes. E em todas elas eu perdi. Todas. E glórias a ti, Senhor, porque eu perdi. Mas hoje eu não discuto mais com Deus. Deus mandou, pregue isso para o meu povo, eu vou pregar. Mas há um segundo motivo, que eu creio que seja por esse motivo que Deus mandou trazer esta série de mensagens. Porque nós estamos querendo fazer a coisa certa. E todas as vezes que uma igreja tenta fazer a coisa certa, Satanás vai atrapalhar. E se você não entender como ele age, você não vai ter defesa. Se você não entender como as coisas funcionam no reino espiritual, você vai ficar vulnerável. Então, tudo que nós estamos falando é para que você fique atento. Não precisa ter medo, porque ninguém é maior do que o nosso Deus. Amém? Mas precisamos estar atentos. Porque esse espírito maligno, ele quer dividir, jogar irmão contra irmão, pai contra filho, filha contra mãe, ovelhas contra o pastor, pastor contra as ovelhas, líderes contra liderados, liderados contra líderes. Por quê? Porque uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida não cumpre a vontade de Deus. E meus irmãos, eu louvo a Deus pelo que Ele está fazendo nessa igreja. Porque Ele está trazendo sobre nós um novo tempo, um novo momento, um momento de unidade, um momento de união. E nós precisamos estar atentos para não darmos brechas. Precisamos fechar todas as brechas. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, tudo que está sendo pregado, Pai, é para a glória do Teu nome. Para que a Tua igreja, Senhor, possa estar atenta contra as investidas de Satanás. Mas o meu pedido nessa manhã, ó Pai, é que o Senhor desperte o nosso coração para a importância de nós andarmos na Tua presença. Para a importância de nós termos um relacionamento contigo, meu Deus. De termos uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida, Senhor, de leitura bíblica, uma vida de jejum, enfim, Senhor, uma vida piedosa.
Que o Senhor desperte em nós fome e sede de Ti, ó Deus. Que o Senhor coloque dentro de nós a unção do Teu Espírito, para que nós possamos cumprir a Tua vontade neste lugar, ó Pai. Pois esta igreja está caminhando conforme a Tua vontade, Pai, e eu te peço que o Senhor preserve, Pai, tudo que está sendo feito, não por mim, mas pelo Senhor. Tudo que está sendo feito neste lugar, pela Tua poderosa mão, pela unção do Teu Espírito, ó Deus, que tem agido neste lugar. Transforma mentes e corações, ó Pai, para que nós estejamos antenados, ligados contigo, Senhor, para que não venhamos a nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas falhas. Que ao participarmos da mesa, Senhor, que possamos participar com mãos limpas e um coração puro, Senhor. Pois nós queremos viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode sentar. Nós vamos servir a Santa Ceia. É um momento muito especial, onde toda a igreja participa junta, ao mesmo tempo. Então, quando você pegar o elemento, os elementos, aguarde, para que todos nós possamos participar juntos e ao mesmo tempo. Amém? Podem começar a servir, a distribuir os elementos. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor.
recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Obrigado. Obrigado. Não podemos participar desta mesa sem obedecer às instruções do apóstolo Paulo. As instruções do apóstolo Paulo são claras. Examine-se e então coma do pão. Eu vou desligar o microfone, por alguns instantes você vai ter essa oportunidade. Faça isso agora, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Pai, este pão representa o teu corpo, Senhor. Corpo que foi entregue no nosso lugar. Até aquele dia, o Senhor nunca havia experimentado dor e sofrimento. O Senhor nunca havia sentido a dor de um chicote nas suas costas. Mas naquele dia o Senhor tomou sobre si as nossas culpas, as nossas doenças e enfermidades. O castigo que o Senhor suportou nos reconciliou com o Pai. E é isso que este pão representa. Tudo aquilo que o Senhor suportou na sua carne, para que nós recebêssemos o perdão de Deus. Por isso participamos, ó Pai, deste momento, com gratidão em nossos corações, nos lembrando do grande sacrifício que o Senhor fez. Não foi pouca coisa. E nos lembrando deste sacrifício, nós também nos lembramos pelo que nós vivemos. E a tua palavra diz: o justo viverá por fé. Que o Senhor possa sempre nos trazer à memória pelo que nós estamos vivendo, Pai.
Nós vivemos porque o Senhor nos deu vida. Nós vivemos porque o Senhor carregou a maldição no nosso lugar. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa este pão, nós te pedimos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma, Senhor, este cálice representa o teu sangue. Quanta dor e sofrimento pendurado naquela cruz. A sua nudez exposta publicamente, Senhor. A zombaria que o Senhor teve que suportar. Tudo isso por amor a nós. É por isso que este cálice também é chamado de cálice da bênção. Pai, nos abençoa nessa manhã. Leva-nos para mais perto de Ti, Senhor. Que possamos viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Abençoa este cálice. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Nari kore anderaba tori karaba chori kanderi labasori kam tarabalara chari kalabasa. Kore karia labarabache nerita labasori kariam brabalache. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Vou pedir a você a gentileza de sentar só um pouquinho, para nos ajudar a recolher os cálices. Enquanto isso, quero lembrar você que logo mais estaremos de volta às 18 horas. Estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Obrigado. Então, não falte, esteja presente logo mais às 18 horas. Lembrando que terça-feira o nosso culto de oração, 9h30 da manhã. Quinta-feira o nosso culto público da semana, às 19h30. Venha também à casa do Senhor durante a semana. Se você pode vir pela manhã, terça-feira de manhã. Se você só pode vir à noite, quinta-feira à noite. Mas não deixe de estar presente na casa de Deus. Amém? Se você já teve o seu cálice recolhido, pode ficar de pé. Ao final do culto, os diáconos vão estar aqui orando pelos enfermos, ungindo com óleo, conforme a palavra de Deus nos ensina. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações. Leva-nos agora, Senhor, em paz e segurança, nos dando uma tarde abençoada na Tua presença. E que logo mais possamos estar de volta à Tua casa, Senhor, para consagrar este dia a Ti. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te bendizemos por tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.